A viabilidade do Drex, o real digital, a CBDC brasileira, foi posta em dúvida, e quem afirmou isso foi o possível sucessor do Campos Neto na presidência do Banco Central. É sobre isso e muito mais que a gente vai ver aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. E antes de mais nada, eu quero pedir um favor para vocês. Estamos produzindo conteúdo diariamente aqui no canal do Cointelegraph Brasil. E a sua ajuda é essencial para isso. A gente precisa da sua inscrição, a gente precisa do seu like. Então, não deixa de se inscrever, não deixa de ativar o sininho de notificação, não deixa também de largar o seu like aqui, porque isso é essencial para a gente poder continuar. Então, indo direto para o giro pelo mercado, nesse momento, cada unidade do Bitcoin está ali na casa dos $64 mil, enquanto cada unidade do Ether, do Ethereum, segundo maior criptoativo do mercado, está na casa dos 3.140. E vocês podem ver por essa tela que o mercado como um todo está bastante vermelho. Aqui a gente consegue ver que nas últimas 24 horas, a grande parte dos criptoativos estão em queda. A primeira a apresentar alguma valorização é a Tron, só 2,5% de qualquer forma, depois a Litecoin com 3,5%. Enfim, a gente pode ver que a maior parte do mercado realmente está vermelha, né? E isso está sendo refletido, na verdade aí a gente tem até um debate se isso está sendo refletido, se isso acaba sendo também já parcialmente um reflexo da demanda dos ETFs de Bitcoin Spot em queda. O dia de ontem, o dia 25 de abril, foi o segundo dia consecutivo e o segundo dia também na história em que o ETF de Bitcoin Spot da BlackRock, o IBIT, não teve nenhuma entrada, ou seja, o saldo foi zero. Isso foi apenas a segunda vez que aconteceu e é a segunda vez em forma consecutiva. Já tinha acontecido isso na última quarta-feira, dia 24, e agora aconteceu isso também nessa quinta-feira, dia 25. A gente está aguardando para saber qual vai ser o resultado de hoje, porque se forem 3 dias consecutivos, a gente já pode começar a ver até como uma tendência de mercado, porque foi pela primeira vez desde o início dos ETFs de Bitcoin Spot, ali em janeiro de 2024, que aconteceu de ter zero no da BlackRock e agora aconteceram 2 dias consecutivos. De qualquer maneira, o da BlackRock está se aproximando cada vez mais do da Grayscale. O da Grayscale, que era um trust que foi convertido para ETF judicialmente e começou lá em janeiro com mais de 600 mil bitcoins sob gestão, agora já está com 298 mil. E o da BlackRock está com 274 mil. Então, mesmo nesses 2 dias em que o da BlackRock não se mexeu, o da Grayscale caiu mais de 4 mil bitcoins. Então, os dois agora já estão na mesma centena, né? Que antes o da Grayscale estava com mais de 300 mil, agora já está também na casa dos 200. Então, aqui, questão de dias, metade de maio, da BlackRock deve se tornar o maior ETF de Bitcoin Spot do mercado cripto. Mas indo direto para o tema do vídeo propriamente dito, o diretor cotado para substituir, né, o Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central, ele questionou a viabilidade do Drex, que é a CBDC brasileira. É um novo nome, novo já entre aspas, né, porque já faz algum tempinho, do real digital. E esse diretor é o Gabriel Galípolo. Ele afirmou que a agenda de inovação do Banco Central é desafiadora e que ainda não existe uma solução adequada para garantir a privacidade dos usuários do Drex. Vale ressaltar, até antes de entrar nessa notícia propriamente dito, a gente precisa voltar alguns dias. Alguns dias atrás, a gente até soltou aqui no canal do Cointelegraph Brasil uma entrevista que eu fiz com o nosso repórter, com o nosso autor, o Cássio Gusson, lá no Web Summit Rio. E ele tinha escutado do Fábio Araújo, que é o coordenador do Drex no Banco Central, que o Drex tinha empacado por algumas questões. E quais são, né, justamente essas questões? Segundo o próprio Fábio Araújo, realmente tem questão de privacidade. Na verdade, é a proporcionalidade entre privacidade e escalabilidade. O que é escalável não é privado e o que é privado não é escalável. Então, isso era um problema que o Fábio Araújo estava enxergando e que, por isso, inclusive, o Drex, que estava previsto inicialmente para ser lançado ainda esse ano, ainda em 2024, já estava atrasado. Aqui, ó, o Drex empacou nas soluções de privacidade e, portanto, não deve ser lançado em 2024, conforme previa anteriormente o Banco Central. Nenhuma das soluções de privacidade testadas até agora conseguiu resolver o dilema entre a privacidade e a escalabilidade. Isso deve atrasar o lançamento da CBDC. Vale ressaltar que a privacidade que o Banco Central quer também não é uma super privacidade, não é uma privacidade máxima, né? Tanto é que a gente pode ver por aí os reguladores, inclusive,
perseguindo a privacidade nas criptomoedas. No dia de ontem, a gente lançou até um vídeo aqui no Cointelegraph Brasil sobre a prisão dos cofundadores da Samurai Wallet nos Estados Unidos, por causa que a Samurai Wallet tem um mixer embutido na carteira. Mixer é aquela ferramenta para misturar diversas transações e dificultar a rastreabilidade. Então, não foram os primeiros fundadores de um mixer que foram presos. E qual é a função do mixer? Aumentar a privacidade. E os governos claramente estão querendo diminuir ao máximo a privacidade das criptomoedas. Então a privacidade aqui que eles estão falando da Drex não é essa privacidade toda, não é uma privacidade de uma criptomoeda Monero, Zcash. É simplesmente, provavelmente, não ficar o público o quanto o Paulo tem, o quanto a pessoa A tem, o quanto a pessoa C tem. Então, deve ser esse nível de privacidade que eles não devem estar conseguindo alcançar. E, de qualquer forma, a CBDC brasileira já atrasou. Estava prevista para 2024. A previsão do Fábio Araújo tinha sido ali para 2025, 2026, depois dessa questão do atraso. E agora o Galípolo está pondo tudo em xeque. Até mesmo a viabilidade de ter essa CBDC. Vale ressaltar que no próprio Web Summit Rio aconteceram alguns outros painéis onde outras pessoas tinham comentado também sobre previsões de data, né, sobre o lançamento efetivo da Drex. E aqui a diretora de inovação da Febraban, Carolina Sansão Moreira Alexandrino, disse que a Drex ainda tem muitos desafios a superar antes de ser lançado oficialmente. E ela falou que ela acreditava que só estaria madura ali em 2026, ou seja, daqui a 2 anos. De qualquer forma, essas declarações do Galípolo estão ecoando realmente a fala, a participação do Fábio Araújo lá no Web Summit Rio, onde ele falou que, de fato, não está tendo muita facilidade para achar essa solução que enquadra escalabilidade e privacidade. Aqui tem uma questão que foi considerada aqui, ó, a diretora jurídica de conformidade do grupo 2TM Mercado Bitcoin, a Vanessa Butala. Como é que a gente faz para garantir que essas informações só sejam vistas por quem deveria ter acesso a elas? Será que a gente pode mudar a quantidade de informações que tem que ser mostradas ou tem que ser inseridas na blockchain? Tem um jeito de fazer isso sem prejudicar a própria transação? Aqui entra a tecnologia. Não é uma questão exclusivamente jurídica, nem exclusivamente tecnológica. É como esses dois componentes conseguem garantir a proteção do sigilo bancário em relação àquelas transações. De qualquer forma, a gente vê que potencialmente a próxima diretoria do Banco Central já não é uma entusiasta tão forte assim, né? Não é tão entusiasta assim de uma CBDC brasileira. O que é algo curioso, na minha opinião. A CBDC, eu particularmente, Paulo Aragão falando, opinião pessoal, eu tenho medo de CBDC. CBDC, ao meu ver, serve para um controle. O governo consegue controlar completamente o que cada um está fazendo de forma irremediável. Hoje, com cash, com dinheiro espécie, com dinheiro físico, a gente consegue sacar e fazer as coisas em cash. A gente consegue deixar o dinheiro debaixo do nosso colchão se quiser. Com Drex, isso não vai acontecer. Não estou falando da Drex no momento inicial. A Drex no momento inicial no Brasil é só para liquidação, não é para o varejo. Mas eventualmente vai chegar no varejo, isso é um fato. E quando esse momento chegar, uma CBDC pode sim ser utilizada em muito para controle social. Isso me dá medo. De qualquer forma, a próxima diretoria do Banco Central não quer muito uma CBDC. Ao passo que também dá para controle social, realmente tem toda uma questão de transparência que a gente conseguiria ver o fluxo do dinheiro, por exemplo. Não digo que eu sou favorável a uma CBDC, ainda falando como Paulo Aragão, mas de qualquer forma é curioso ver que a nova diretoria, possível nova diretoria, eu vou falar assim, possível nova diretoria do Banco Central tem essa opinião. Banco Central esse que falou recentemente, ainda essa semana, que as criptomoedas não estão em crescimento no Brasil. O que está em crescimento não são as criptomoedas, mas o que a gente chama de stablecoin. As pessoas estão entendendo que elas são uma forma barata de ter conta em dólar, porque das stablecoins, 99,9% é dólar. Ou seja, o Banco Central deixou claro que está ciente, sim, das pessoas utilizando stablecoin para se dolarizar ou para fugir até da inflação, e que se o Banco Central está de olho, nada é impossível que a Receita Federal Brasileira também esteja de olho. Se você não sabe o que é uma stablecoin, eu vou colocar um vídeo aqui do lado, onde a gente navegou um pouquinho por essa classe de criptoativo
E eu expliquei um pouquinho melhor, porque 99,9% é de dólar, segundo ele. Mas não é bem assim e existem de muitos outros ativos de uma forma geral. Muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixe o seu like, a gente já tem um encontro marcado aqui no vídeo na semana que vem. Valeu!